da vida. Esta árvore da vida, esta vida, ela já estava lá no jardim do Éden. E esta árvore da vida se chama Jesus. Nós sabemos em São João, capítulo 15, versículo 1, Jesus também disse e se intitulou dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. E nós, Jesus classificou como os galhos, os ramos desta videira, os quais são os que produzem o fruto, porque nós sabemos que não é o tronco que produz o fruto, mas são os ramos, os galhos, e esses galhos somos nós. E Jesus Cristo disse que se nós dermos fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. E Ele disse que a limpeza vem através da sua palavra, que é a água perfeita para limpar a nossa vida. Em Lucas, nós encontramos Jesus confrontando o diabo, confrontando Satanás, no capítulo 4, no versículo 4, dizendo: não só de pão viverá o homem. Vida, não só de alimento, não só de arroz, de feijão, não só de pão natural viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vida natural se mantém através de uma alimentação balanceada. E vida espiritual se mantém comendo a palavra da hora. Agora, Jesus Cristo disse, em São João, no capítulo 11, no versículo 25, ele disse: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, a morte para o cristão, ou vamos dizer, como a Bíblia nos ensina, o sono do cristão, porque ele não morre, ele dorme, né? Para os mundanos, para eles entenderem, então se fala em morte, mas a verdadeira morte é o lago de fogo. Um caixão e uma pessoa dentro, é uma pessoa dormindo. Jesus não disse Lázaro está morto, ele interpretou para eles dizendo, não, Lázaro está morto, mas primeiro ele disse, Lázaro dorme. E ele também disse para os seus discípulos que a filha de Jairo dormia. Então um cristão dorme. Morte é lago de fogo. Está em Apocalipse capítulo 20, o versículo 14. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo, o qual é a segunda morte. Esta ali é a morte, que é a separação eterna de Deus. E você sabe que morte é exatamente o oposto da vida. Porque vida, só existe uma vida eterna. Esta é Deus. E se chama Zoe, que é a própria vida de Deus. Vida eterna, quero frisar, não é um lugar. Vida eterna não é uma fonte de água escondido em algum lugar do planeta. Não. Vida eterna é uma pessoa. Vida eterna é um ser. Vida eterna é um homem. E nós ouvimos João dizer que ela estava com Deus e foi manifestada. Era tanto vida que nem a morte conseguiu segurá-la. Glória a Deus. Houve uma briga, uma batalha entre a vida e a morte, e a vida venceu. Glória a Deus.
venceu em todos os campos, a vida venceu. Sim, a vida encontrou com a morte quando estava diante da sepultura de Lázaro e a morte foi vencida. A vida encontrou com a morte diante do esquife que estava o filho da viúva de Naim e ela foi vencida outra vez. A vida confrontou a morte na casa de Jairo e a morte foi vencida outra vez. Aleluia! Glória a Deus! E a morte foi tragada na batalha, como disse Paulo, quando Jesus pegou ela e confrontou ela, corpo a corpo, na sepultura. Aleluia! Glória a Deus! Ressuscitando no terceiro dia. E o anjo dizendo, por que buscai um vivente entre os mortos? Aleluia! Glória a Deus! E é muito propício dizer aqui uma coisa que a irmã Catarina disse para Lutero. Quando Lutero estava deprimido, cabisbaixo, depressivo e angustiado. Quem não fica, né? Às vezes. Elias ficou. Lutero também ficou, também pudera. Toda a hierarquia católica em cima dele, todos os decretos católicos em cima dele, todas as notícias eram, matem Lutero, coloquem Lutero na fogueira, cortem a cabeça de Lutero. E o Lutero disse, será uma vergonha para o Papa se eu morrer numa cama. E foi isso que aconteceu. Ele não morreu nas mãos da Igreja Católica. Sabe por quê? Porque todas as profecias do Senhor Jesus foram cumpridas. Toda a palavra de Deus foi cumprida. Sim, Deus prometeu um Moisés e Deus cumpriu. Deus prometeu um Davi e ele cumpriu. E Deus prometeu que Jesus seria filho de Davi e ele cumpriu. Deus prometeu um Senhor Jesus Cristo vindo e ele cumpriu. Deus prometeu que sua igreja estaria realmente nesta terra e ele cumpriu. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Sim, ele também prometeu que as eras negras viriam e que mesmo aquela igreja que estava sitiada ou sentada em 7 montes que se colocaria, aquela de Apocalipse capítulo 19, ou 17, digo, ali até o versículo 5, aquele mistério chamado Babilônia, aquela mulher ali se colocaria e se embriagaria com o sangue dos santos, tentando matá-la, tentando eliminá-la, não vencê-la. Por quê? Porque Deus prometeu que ela viveria. E quando Deus promete, Ele cumpre. E 100 anos antes de Lutero nascer, João Hus estava numa fogueira sendo queimado. Pela própria Igreja Católica. Sabe o que saiu da boca de João Hus? Porque Hus quer dizer ganso. E ele disse, hoje vocês matam um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne. E com este vocês não vão poder. Aleluia! Glória a Deus! A vida estava ali. É a palavra de Jeová. É a palavra de Deus. Aleluia! E se a palavra de Deus habita em vós, que Deus seja louvado. Esta vida zoe, esta vida que foi manifestada, que é uma pessoa que se chama Jesus, esta vida não é um lugar. Esta vida não é 4 paredes, ou é um nome de uma igreja, ou uma doutrina. Esta vida é a vida de Deus. A vida eterna não é um lugar. Nem o jardim do Éden não era um lugar de segurança, sendo um lugar que Deus colocou Adão e Eva sem pecado. A única vida que existe é Deus. Agora, o que era desde o princípio? Veja como João começa a sua carta. O que era desde o princípio?
que era desde o princípio. Na carta de João, qual o nosso pastor leu, ou no Evangelho de João, no capítulo 1, ele leu o versículo 10 e o 11 e o 12. Mas no versículo 1 e no versículo 2 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Veja, esta vida eterna, disse João, a vida eterna estava com o Pai, estava com Ele, a vida eterna é dele, Ele é a vida eterna. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Que coisa! O que vimos com os nossos olhos, disse João. João viu, João contemplou. O que temos contemplado. João estava escrevendo algo que ele tinha participado, que ele tinha caminhado com ele. João, o último homem, ele era o mais moço, por assim dizer, dos discípulos, e ele foi o último a partir. Foi o único deles que morreu de morte natural. Por quê? Porque ninguém conseguiu matá-lo. Ele é um tipo da noiva, João. Sabia disto? Sim, ele é um tipo da noiva. Ninguém conseguiu matá-lo. E conta a história da igreja, que quando eles prenderam ele e tentaram matá-lo, não deu. Não tinha como matá-lo. Então eles pegaram e ferveram um caldeirão de graxa. E aquele caldeirão fervendo, eles largaram João ali e ferveram ele por 24 horas. E saiu João dali sem uma bolinha em seu corpo. Aleluia. Falar em vida? Falar em vida eterna? Se passares pelo fogo, eu estarei contigo, diz a palavra. Você vai observar que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Que versículo 6? Você está enganado. É o capítulo 20 e o versículo 6, não é o capítulo 21. Olha que leitura linda é isso aqui. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é que faz parte da primeira ressurreição? Quem é que faz parte da primeira ressurreição? É a noiva. Porque há duas ressurreições. A primeira é a noiva que ressuscita. Correto? Amém? E nós somos transformados, os que ficarmos vivos. Certo? Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, o que é a segunda morte? É o lago de fogo, correto? O lago de fogo não tem poder para te destruir. Se o lago de fogo, que é um fogo consumidor de alma, não consome só o corpo, mas elimina a alma, porque a pessoa deixa de existir, não tem poder sobre você, nem tinha poder sobre João, porque ele era um tipo da noiva. Imagine um caldeirão de azeite. Você quer ver fogo não tendo poder com a vida? Você quer ver fogo não tendo poder com a vida? Coloca Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. O melhor lugar para eles era dentro da fornalha. Aleluia. Fogo aquecido 7 vezes não tinha poder para destruir aquelas vidas. Porque dentro deles não tinha uma vida humana qualquer, mas era a própria vida de Deus. E Deus não se destrói. Deus não se aniquila. Deus não se extermina com fogueira. A Igreja Católica lançou muitos dos nossos irmãos na fogueira, mas pensou que tinha matado. Não! Tinha enterrado semente, e a prova da vida está aqui.
Aleluia! Glória a Deus! Eita! Sabe que quando é falado isso e você vibra com amor, você está dizendo: toma, Satanás! Toma, diabo! Tu não conseguiu destruir a vida na igreja! Não é vida de seminário, não é vida humana, não é vida intelectual, é poder de Deus, é Zoe. Aleluia, glória a Deus. Há algo mais poderoso do que a morte, há algo mais poderoso do que o câncer, há algo mais poderoso do que a AIDS, há algo mais poderoso do que qualquer tipo de enfermidade. Aleluia. É Ele que faz a estéril ser mãe de filho. Ah, meu Pai! Dá vontade de gritar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. João estava falando de uma experiência recente. João, depois de eles tirarem ele do caldeirão de azeite, foi desterrado para a ilha chamada Patmos, uma ilha de serpentes, de escorpiões venenosos, e lá era o melhor lugar para João. As maiores experiências que João pôde ter foi lá. Então não te preocupe com a tua prova, com a tua dificuldade. O melhor lugar para o cristão, estando com Jesus, não importa se é no calabouço do Egito, não importa se é lá na cova na Babilônia, não importa se é na fogueira lá na Babilônia, não importa, o melhor lugar para o cristão é onde Jesus estiver com ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E então ele diz assim: e as nossas mãos, João estava falando de uma experiência dele, e as nossas mãos, ele está transmitindo para nós aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, aquilo que ele comungou com um homem, que ele andou com ele, que ele sentiu, que ele viu experiências, que inclusive muitas vezes ele o viu dormindo, ressonando. Muitas vezes o viu chorando, mas muitas vezes ele o viu chamando o morto da sepultura. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes ele viu pessoas aleijadas na frente dele, sendo chamada, mandando se levantar. Oh, meu Deus, sim, este mesmo homem, Jesus, ele está dizendo aqui, olha o que ele diz. As nossas mãos tocaram da palavra da vida. Agora, João não escreveu isto no Evangelho. João escreveu na sua primeira carta. João falou a respeito de que no seu Evangelho, que aquele homem era a luz, que João tinha testificado da luz, e que ele era a luz. Mas quando chega aqui na sua carta, João ele esmiuça isso com muita propriedade. Aí ele diz assim, ele começa a relatar algo, e lá no versículo 5 ele diz uma coisa muito tremenda que nos explica o profeta. A respeito disto, ele diz assim, olha que linguagem que ele usa. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Aleluia. E vos anunciamos que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Agora João conhecia o Jesus por fora, e agora João conhecia o Jesus por dentro. Conhecia o Logos. Por quê? Aquele corpinho estava escondendo o Logos.
Porque ele, ali em São João, ele escreve: no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos se manifestou, e ele foi feito carne. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Lá no Monte da Transfiguração, ele viu o Logos, quando ele rasgou, ele tirou aquele paletó e mostrou que a sua luz foi tão resplandecente, que Pedro, Tiago e João caíram por terra. Eles não puderam olhar para ele. A sua luz, a sua roupa brilhava mais do que o sol. Ali, ele estava mostrando. E diz o profeta, nesta carta, João está descrevendo ele diferenciado. Por quê? Porque João volta do Apocalipse. E João vê ele desnudado no Apocalipse. João vê ele de uma forma diferente no Apocalipse. Não vê ele naquele corpinho, mas vê toda a sua glória. Aquele mesmo homem que João caminhava com ele, que João comia com ele, quando João chega na frente dele, João, diz a Bíblia, cai como morto. O que aconteceu? O mesmo homem que João dormia ao lado, que João tocava, que João pegava, inclinava a sua cabeça e ficava ali no seu peito, no seu seio. Agora, quando ele chega na frente dele, ele cai por terra como morto. E ele é obrigado a colocar a sua destra sobre João e dizer: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que estive morto, aleluia, mas agora estou vivo para todo sempre. Ei, aleluia. Glória a Deus. Aí João, ele descreve e diz assim: as nossas mãos, é como se ele tivesse querendo dizer algo para nós. Olha, gente, nós tocamos a palavra da vida. Nós tocamos, nós pegamos aquela pele de carne, assim ó, nós tocamos a palavra da vida. Era como se ele estava dizendo: agora eu estou entendendo melhor. E João, ele fala de mim e de você. Tenha em mente isto. João é um tipo da noiva que nem o lago de fogo não consegue destruir. Aleluia. João é arrebatado em espírito. João vai para o dia do Senhor. João, em Apocalipse 4, ouve uma voz que diz: sobe cá, como de trombeta. Eu estou ouvindo uma voz como de trombeta. O alarido está ecoando nos meus ouvidos. O alarido está ecoando nos teus ouvidos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Veja, quem que os apóstolos viram e que eles tocaram com as suas mãos? Quem foi? Quem foi? Veja, quem foi? Porque quando você toca em alguém como Jesus, só por tocar, mas não sabendo de quem ele é, de quem se trata, você pode tocar como tocar nesse púlpito aqui. Você pode tocar como se toca nessa madeira aqui. Mas quando você toca com um sentimento no teu coração, ungido, crendo, com revelação, você não está tocando num pedaço de madeira, você não está tocando num pedaço de vidro e nem está tocando num pedaço de carne. Você está tocando em algo que tem vida. Você está tocando em algo que estanca a hemorragia. Aleluia. Sim. Você está tocando em algo que tem vida. Algo que a morte estava consumindo no corpo de uma mulher. A morte estava consumindo. 12 anos a morte consumindo. E os médicos não davam volta. Mas quando ela toca na palavra da vida... Era isso que João estava dizendo. Nós tocamos na pele da palavra da vida. Aquela pele tinha vida. Aquele vestido tinha vida. Aleluia.
Aleluia! Aquele vestido tinha unção de vida para estancar a hemorragia, para a morte parar. Aleluia! Mas tem que ter algo aí dentro para tocar. Tem que ter algo dentro de alguém para tocar. Aleluia! Senhor, há poder, há vida na palavra. Ela não está morta, ela está viva. A palavra não está há 2000 anos atrás numa sepultura. A palavra está aqui em 2018 em Araranguá, vivendo em peles humanas. Aleluia! 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 Bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra é vida. A palavra que eu vos falo são espírito e vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida transbordante, vida com abundância. Não é vida de colherzinha, é vida com abundância. Abundância no espírito, abundância de alegria, abundância de paz, abundância de saúde, abundância de prosperidade. Aleluia, 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 aleluia. Incrédulo, Tomé incrédulo, mas deixa ele chegar, deixa ele entrar por aquelas portas, deixa ele chegar no cenáculo. Eu já vi ele, eu já contemplei ele, eu já escutei ele dizendo que ele não crê, mas não interessa. Eu me apresentei explicitamente para Tomé. Eu vim propriamente para Tomé. Cicatrizes não foram apagadas, marcas não foram apagadas. Não, Tomé, vem cá, seu incrédulo. Vem cá, toque aqui. Sou eu mesmo. Toque na palavra da vida, Tomé. Toque na pele da palavra. Toque no corpo, palavra. O que Tomé diz? Tomé poderia ter caído de joelho e dizer: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Aleluia, não três pessoas, não trindade. Senhor meu e Deus meu. Palavra da vida, o Zoe estava ali. Aleluia. Vida que transforma, vida que muda, vida que realiza, vida que brilha. Ei, glória a Deus. Vida que transcende as paredes, vida que muda, muda. Quem foi ele? Esse foi Jesus Cristo. Ele foi a manifestação da palavra da vida. Jesus Cristo foi a manifestação da palavra da vida. Oh, Jesus. Aleluia. Sim. Deus é extremamente, exclusivamente luz.
e não trevas. Sim. Isto é Bíblia inspirada. Isso é Bíblia inspirada. Isso nós temos o privilégio e o orgulho santo de dizer: Deus nos enviou um profeta. Deus nos enviou uma mensagem que faz as letras saltarem do papel. Aleluia. Ei, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, o que João estava tentando nos mostrar? Porque a vida foi manifestada. Parece que é como um poço artesiano. Quanto mais você tira, mais tem. E aí João diz assim: porque a vida foi manifestada, no versículo 2. E nós a vimos. Como é que você enxerga a vida? Como é que você vê a vida? Como é que você consegue desenhar a vida? Como é que você consegue pintar a vida? Porque João está dizendo exatamente isto. E nós a vimos. E testificamos dela. E nós anunciamos a vida eterna. Quem é que João estava anunciando? Quem é que João estava de quem que João estava testificando? Quem que João tinha visto? Aqui se elimina placa de igreja. Aqui se elimina religião. Aqui se elimina sistema religioso humano. De quem? Quem que ele estava dizendo? E nós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu acho gostoso porque eu posso voltar com João lá quando ele estava escrevendo, e ele está escrevendo uma coisa que ele viveu, que ele contemplou, ele está passando para nós, ele está mostrando para nós. E você pode imaginar um João idoso, velho, lá em Éfeso, pastoreando a igreja, e ele numa igreja sentado, ouvindo os pregadores mais jovens, que tinham vindo depois dele, e se convertido com o evangelho de Paulo e outros. Você pode imaginar um João sentado no banco da igreja de Éfeso, ouvindo um jovem pregador falar de Jesus? Sim, por muitas vezes aconteceu isso. Por muitas vezes aconteceu isso, e com certeza João ali com seus olhos já cansados, já quase como que não enxergando muito, mas ouvindo muito bem, e os seus pensamentos com certeza descorrendo pela Galileia, pelos lugares aonde ele andou com o mestre, e pensando consigo mesmo: esse jovem pode falar muito bem dele, mas ele não consegue o descrevê-lo o suficiente. Ele não consegue descrevê-lo o suficiente. Ele foi muito mais do que isso aí. Eu também posso dizer a mesma coisa para vocês: eu não consigo descrevê-lo o suficiente. Não dá para descrevê-lo realmente como ele é. Tenha ele dentro de você e você vai ver como é que ele é. Receba o Espírito Santo e você vai ver como ele é. Receba o Espírito Santo e você vai poder sentir como ele é. Palavras não descrevem, frases não descrevem, sermões não descrevem, cânticos não descrevem. Só o Espírito Santo em você pode descrever quem ele é.
gosto tem a laranja? Não sei, eu não experimentei. Experimente-a. Prove-a. Prove desta vida. Toca nesta palavra. Sinta esta palavra. Receba o Espírito Santo. E você vai ver o quanto é bom. Você vai sentir o quanto é glorioso. Você vai sentir o gozo celestial. Você vai sentir a atmosfera da vida vibrando em volta do teu coração. A tua alma pairando. O Espírito de Deus como pairava no princípio sobre as águas. A atmosfera mudando ao teu redor. A vida de Deus entrando. Zoe. Nós estamos falando não de vida botânica. Não estamos falando de vida animal. Não estamos falando de vida estrelar. Não, estamos falando de vida eterna. Estrelas se acabam. Sóis se acabam. Meu Deus. Vida botânica morre. Mas há uma vida eterna. Há uma vida eterna. Há uma vida eterna. Esse é Jesus Cristo. Pode passar o mundo, pode passar as estrelas, pode passar os céus, mas a sua palavra permanece eternamente. 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 Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. João, não dá para falar. Não dá para expressar, não dá para cantar, não dá para descrever, não dá, não tem como, não há maneiras, só podemos simplesmente dizer: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, aleluia. Ele é mostrado em um Paulo enfrentando a morte sem titubear. Ele é mostrado em um Paulo pegando uma víbora e jogando no fogo quando ele deveria estar morto. Ele é mostrado quando ele chega num poço e uma mulher morta em delitos e pecados, porque a Bíblia diz que a mulher que vive em deleites, vivendo, ela está morta. Uma mulher morta em delitos e pecados, encontra com quem? Encontra com quem? Oh, meu Deus, ela está num poço de água natural, mas ela se encontra com um poço artesiano. Ela se encontra com o poço de vida eterna. Ela se encontra com alguém que tem coragem de falar e dizer assim: se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Tem vida eterna. É quem é eterno. Bebe por prazer, mas não tem vida eterna, mas não tem sede. Quem é que podia dizer: quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem vida eterna? Quem é que não precisa mais de comer e de beber, come e bebe por prazer? É quem tem vida eterna. Ele podia dizer isto. E ela está ali morta. E Jesus faz o quê? Uma ressuscitação. Aleluia. Se existe ressurreição espiritual, morte natural, existe morte espiritual. Aleluia. Se existe ressurreição natural, existe ressurreição espiritual. A minha Bíblia é bem clara: a mulher que vive em deleites, vivendo, ela está morta. Então Jesus estava falando com uma mulher que aparentemente estava com vida, mas ela estava morta. E Jesus, quando se encontra com a morte, ele ainda não perdeu nenhuma. Aleluia. Que venha o próximo. E ele não sai do ringue. Aleluia. Esse é o teu herói. Esse é o teu herói. Esse é o nosso herói. Esse é o dono da vida.
Esse é o príncipe da vida. Jesus, sim. Em primeiro lugar, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias da água, e eu te daria uma água que tu nunca mais iria ter sede. Interessante. Muito bom isso. Imaginemos então agora, ela bebia da prostituição. Ela bebia como água da prostituição, da vida impura. Mulher que estava com um sexto marido e ainda não era dela. Ela bebia da prostituição. Mas Jesus estava lhe oferecendo uma água diferente. E uma água refrescante num dia de calor. Meu Deus. Com a garganta seca, pastor João, como Davi disse, quem me dera eu beber um gole de água fresca do poço que está em Belém. Um dia de sol escaldante, suor correndo, e Davi com a garganta seca, com desejo de beber uma água fresca, que chega a suar a caneca de alumínio ou o cântaro de barro. Sim, esta mulher estava exatamente da mesma forma, numa sequidão incrível, desejando um gole de água da vida, e ali estava o poço artesiano. E quando ela olha para ele e diz, olha, sabe de uma coisa? Quando vier o Messias, ele nos dirá tudo o que eu tenho ouvido de você. Olhou para ela e disse, sou eu que falo contigo. Aquilo foi como ela abrisse a boca e ele despejasse o cântaro de água. E ela bebeu, e ela largou o cântaro natural dela e disse o quê? Aleluia. Glória a Deus, acabou, ela não precisou mais ir nos valos beber água suja, ela não precisou mais ir nos botequim beber água suja, ela não precisou mais de prazer mundano, ela agora estava saciada com a água da vida, vida eterna, vida eterna, ela foi ressuscitada da morte espiritual. E agora estava vivendo e transmitindo vida a outros. Venham ver um homem que contou tudo a meu respeito. E aquela cidade de Samaria foi evangelizada. Aquela cidade creu, a região de Sicar foi impactada com a vida eterna, a vida de Deus. A vida de Deus está onde? Está em você. O Zoe está em você. Aquela deidade não está no céu, está em você. Vida eterna. Vida eterna andando em duas pernas. Vida eterna caminhando pela cidade. Vida eterna andando de carro. Vida eterna em casa. Vida eterna. Oh, mas eu vou um dia morrer. Ainda que esteja morto, você viverá. Ainda que esteja morto, você viverá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Como este tempo voa, não? Como este tempo passa. Como esse tempo é simplesmente o tempo. Por isso que realmente vai ter que terminar o tempo. Vai ter que acabar com isto. Nós vamos ter que entrar na eternidade. Vamos ter que estar louvando a Ele. E já se passou 500 anos. Estar conversando a respeito. E já se passou 500 anos. Eternidade te espera. Eternidade te espera. Aleluia. Estamos chegando. O tempo vai ter que obedecer a nós.
Aleluia, a eternidade te espera. Cabelo branco não vai ter mais, ruga não vai ter mais, velhice não vai ter mais. Meu Deus, a eternidade nos espera. Dor não vai ter mais, enfermidade não vai ter mais. Eternidade te espera, paz te espera, preocupação não vai ter mais, nada, nada, eternidade, vida eterna, Jesus Cristo, 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 Ele é Ele, é Ele, é Ele, Ele é a vida eterna. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, do outro lado, vamos cantar aquele hino? Vamos, irmão Felipe, do outro lado. Vamos cantar isso, fica de pé aí, já cansado de estar. Cadê o Felipe? Vamos, Felipe, do outro lado. Vocês sabem tocar, não sabem? Vocês tocam tão bem. Aleluia. É esse aí mesmo que eu estou cantando. Outro lado. Não é esse não. Não. Eu tenho um lar. Onde não entrará a morte. Onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lá essa glória eterna. Eu tenho lá do outro lado. Cante mesmo, sentindo esta brisa do outro lado. Chamado morte. Pense em você entrando nessa eternidade. Esperam do outro lado. Se você não tem esta vida eterna, Os abraçarei ao o altar te espera. O altar te aguarda. Eu tenho lá essa glória Você tem? eterna, Você tem um lar ali? onde não entrará a morte, Morte não entrará ali. onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lá nessa glória eterna. Cante com seus olhos fechados. Feche os olhos. Do outro lado. E eu quero convidar, se você não tem vida eterna, eu quero convidar para você vir no altar. Morreu na cruz. É o Espírito para Santo que te dá a vida eterna. salvar-me. E em seus braços descansarei. E para sempre feliz serei. Aleluia. Eu tenho lá nessa glória eterna. Você tem? Onde não entrará a morte. Aleluia. Onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lá nessa glória eterna. Eu tenho lá nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre.
aleluia. Eu tenho lá nessa glória eterna. Aleluia. Eu tenho lá nessa glória eterna. Oh, aleluia. Que maravilha. Vamos orar em favor do irmão Elias e sua esposa Giane de Palhoça. Oração pela Tainara por libertação. Oração por libertação. Lucas Pereira dos Santos. Oração por libertação por Simone, por Ismael, por Suzana, por Sara, por Cauã, por Maicon Aguiar. E vamos ungir com óleo a irmã Amélia, ela pode se aproximar. Oração por Aleph da Silva, ou da Silveira, irá viajar para o Pará. Também cura e libertação por sua família. É o neto da irmã Palmira. Vamos orar também por cura, né? Saúde pela Rosângela, por Janaína, por Adélia e por Teresa Possamay. Aleluia. Pastor João estará orando por esses pedidos, enquanto eu vou ungir com óleo a nossa irmã. Glória a Deus. Esse pedido não foi enviado a mim, foi enviado à igreja. Então oremos com o nosso pastor por esses pedidos. Senhor Jesus Cristo, aqui está esses pedidos na tua presença, Pai. Pessoas que têm fé que há um Deus que pode responder suas petições. Senhor, então atenda o clamor, o pedido, a súplica, a intercessão de cada um, Senhor, nesta noite, e que cada pessoa possa ser abençoado, Pai, esses pedidos, e os demais, Senhor, que não mandaram o seu pedido na frente, mas que em seus corações desejariam a bênção do Senhor. Abençoe, Deus vivo, ricamente, Senhor. Atende o pedido dos teus filhos, pois eles creem no Deus da vida eterna, o Deus Criador, o Deus que gera filhos, o Deus Supremo, o Deus verdadeiro. Abençoe no nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós te agradecemos por essas curas. Amém. Amém. Vocês podem sentar só para me dar mais uns avisos. Amanhã nós teremos a vigília, a partir das 20 horas. Então, a partir das 20 horas, a vigília. E depois da vigília, não sei que hora que vai terminar, eu acho que seria bom nós fazermos um lanche. E eu estava pensando e até em fazer um pão com carne moída, com alguma coisa ali para beber, mas teve um ano que nós fizemos que os irmãos trouxeram cada um uma coisa, não foi? E cada um traz assim mais aquilo que gosta. Tem outros que já não comem pão e nem carne moída, e tem aqueles que gostam, né? Mas então o irmão Pedro deu esta opção de nós deixarmos por conta dos irmãos, de cada um trazer assim o seu lanchezinho e fazer ali. Eu creio que fica bom até para termos um companheirismo depois da vigília ali atrás, comendo um lanchinho, bebendo alguma coisa, né? Se você gostaria de fazer assim, eu acho que ficaria tão bom. O que vocês acham? Pode ser?
porque vai para casa, né, até que chega em casa, faz alguma coisa, porque depois da vigília vai dar uma fominha, eu acho. E eu penso que vai, né? Não sei. De repente não, né? Mas geralmente dá. Então traga um lanchezinho para fazer depois, porque aí você traz o teu bolo, traz a tua lasanha, traz o teu pão, traz o, sei lá, o que você achar, né? O teu refri, seja Pepsi, Coca-Cola, suco de laranja, suco de uva, você que sabe, né? Vai ficar bom para amanhã, à noite, depois da vigília. Então a vigília começa que hora amanhã? Que hora mesmo? Legal. Eu gostei hoje demais. O culto começa às 18h30 e era 18 horas, já tinha muita gente aqui sentada, né, no prelúdio, assim, só. Gostoso, né? Já vem mais cedo para a igreja, assim, já senta ali, já fica meditando. Isso é muito bom, né? Mora por aqui mesmo, fica fazendo o que em casa, né? Você arruma mais cedo e vem para a igreja. Ainda mais nesse arzinho condicionado, né? Ah, sim, a gente pode comprar pratinho de guardanapo e pratinho desses, né, irmão Pedro? Nós podemos comprar, sim, sem problema, tá? Tá bom? Para se alguém trazer torta, bolo, alguma coisa para servir. E eu também gostaria de convidar vocês para... Esse é o aviso, né? Vocês conhecem o lugar onde foi feito o meu aniversário lá, né? Panelaço. No dia 1º, que vai ser feriado, eu gostaria que a igreja, quem desejar, né, se reunisse lá e levasse também o seu almoço e fosse lá, ter um companheirismo lá. E depois de lá, se quiser ir para o rio, brincar lá nos rios, tem o rio lá na frente do Júnior. Quem que estava lá? Tinha alguém de vocês tomando banho lá naquele rio, alguns dias desses ou não? Você estava? Tá bom lá a água? É, cristalina, 2 metros de fundura, e tem lugar que é 50 centímetros, tem lugar que é água cristalina, 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 uma coisa, é uma piscina natural. Tem sombra, tem tudo. Então, se vocês querem passar o dia 1º para lá, vocês estão convidados. Daí levam o seu almoço, lá nós vamos estar com as famílias lá, né? Eu vou estar com a minha família lá, os meus netos, né? E os meus genros, eu creio que vão estar lá também. E se você desejar, vai estar vários irmãos lá da região também, e você é nosso convidado para nós passarmos o dia 1º junto ali. Leve o seu almoço, estaremos ali brincando, tendo um companheirismo, que é muito bom. Se você quiser, é claro, ninguém é obrigado. Mas se você for, vai ser muito bom e vai nos dar alegria, porque eu gosto do companheirismo de montão. E vocês estão de parabéns, viu? Deus abençoe vocês.